Boa tarde, todo mundo. Hoje a gente está aqui com a especialista e líder da área de inteligência de reviews aqui do Rank My App, a Luana. Se apresenta para todo mundo. Vai lá. Boa. Oi, pessoal, eu sou a Luana, eu sou a líder de Reviews Intelligence. Fui a responsável também pela fundação da área, então a gente fez bastante estudo, fez bastante projeto para conseguir fazer dar certo, vários estudos, e alguns deles eu vou até compartilhar aqui com vocês hoje. A nossa área está crescendo muito do ano passado para agora. É bastante o tema do webinar, né, em si, de como reverter nota, engajar o usuário, é algo que está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, é o foco realmente de todo mundo do time, todo mundo muito focado em produzir estudos, em entender o usuário, entender como falar, quais dados analisar, como fazer plano de ação. Então, é todo mundo muito focado realmente em inteligência de reviews. E aí é por Lu, isso que eu vou. só Oi. lembrando uma coisinha, a Luana também é uma das nossas primeiras pessoas que entrou do Rank My App. Ela está lá desde 2017.2020. Essa aí viu muitas coisas, então perguntas relacionadas à experiência também dela. Eu vou saindo por aqui, a apresentação é toda sua, Lu. Bora. Beleza, Ju. Boa, então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é reviews, alguns conceitos a princípio, antes da gente já entrar na parte de estratégia. É importante todo mundo estar na mesma página. Então, reviews são os comentários, as resenhas dos usuários, a forma como eles comentam a experiência deles. Então, é realmente a experiência do usuário que a gente está falando quando fala de reviews, de resenha. E é diferente da nota em si, diferente do rating. Então, quando eu estou falando de rating, eu estou falando das avaliações, eu estou falando da nota que o usuário está dando, das estrelas. 1, 2, 3, 4 ou 5. Quando eu falo de reviews, eu estou falando da experiência, eu estou falando o que ele passou, o que ele está comentando sobre o meu aplicativo. E todo o nosso foco no rank é trabalhar a inteligência desses reviews. Porque quando a gente trabalha de forma inteligente com eles, é que a gente consegue as reversões e acaba impactando em nota também. A gente impacta em nota, em retenção, em conversão, tem vários benefícios. Aqui eu vou ficar mais focada realmente em reversão com vocês, mas tem muitos benefícios. É muito importante entender essa diferença de rating e de reviews. Porque no rating, eu estou olhando a nota, eu estou olhando a média, e nos comentários eu estou olhando realmente como é que está sendo a experiência. E é com a experiência que a gente costuma trabalhar aqui no Rank. Aqui é a loja de aplicativos para vocês, é mais só para vocês verem a carinha, assim, no caso de Play Store. Aqui a gente tem campos azuisinhos, que são os on-page, campos rosinhas, que são off-pages. Isso daqui é um termo técnico para ASO, é o que a gente chama de ASO mesmo, App Store Optimization. Quando a gente está falando dos campos azuis, a gente está falando de campos que a gente consegue ir até a loja e editar. A gente tem poder para mudar o título, para mudar a curta, mudar screenshot, só que a gente não tem o poder de mudar o comentário de um usuário. Quem tem esse poder é o próprio usuário. Então, a gente faz estratégias para conseguir ali incentivar essa mudança por parte dele. Então, todo o nosso time de Reviews Intelligence mesmo está focado nessa parte de off-page, de entender as avaliações, entender os comentários e fazendo correlações com outras métricas, porque no dia a dia a gente percebe que impacta em instalação, impacta em visitas também, através do ranqueamento de palavras-chave, impacta em várias métricas, Crash, NR, e também acaba sendo impactado por, né? Então, as métricas, elas são muito importantes e a gente está sempre analisando elas. Para chegar nessa página, a gente fala de uma jornada do usuário. Aqui, para quem já estudou marketing, para quem já está um pouquinho mais acostumado com a área acadêmica, a gente tem o processo de decisão de compra. E aí eu quis trazer para vocês esse processo, porque está muito correlacionado com o que a gente tem hoje dentro da loja. Então, tudo começa com o reconhecimento de um problema, o reconhecimento de uma necessidade. O usuário querendo ali sanar alguma necessidade que ele percebeu que está tendo naquele momento. E aí ele vai em busca de informações.
Depois ele analisa quais são as alternativas que ele tem disponível para sanar esse problema e decide qual alternativa ele vai seguir. Depois que ele decide, a gente tem um comportamento ainda após decisão, que é um comportamento em que ele pode sair falando para as pessoas como é que foi a experiência dele, ele pode entrar em contato com o próprio aplicativo, com as próprias lojas. Então, aqui é um processo pós-compra também. E a gente aplica muito disso na jornada do nosso usuário nas lojas também. Então, é importante entender que o usuário que baixou um aplicativo, ele está em busca de sanar uma necessidade ou de sanar ali um desejo que ele teve no momento. Então, ele foi em busca de alguma coisa, ele foi em busca ali, principalmente quando a gente está falando de orgânico, né? Ele foi em busca para sanar essa necessidade. E ele utiliza palavras-chave para conseguir encontrar aplicativos que podem sanar essa necessidade. E aí eles entram num resultado aqui de busca no ranking que o próprio Google, que a App Store, ela mostra, que tem vários aplicativos, o título, o ícone e a nota, né, aparece, e ele pode optar por algum deles. Quando ele opta por algum desses aplicativos, ele visita a página, e é esse momento que ele tem acesso a todos aqueles campos de SEO que eu falei para vocês anteriormente, que é ícone, screenshot, reviews, nota do aplicativo, ele entra em contato com vários campos, que acabam impactando no momento em que ele está decidindo se vai fazer o download de um app ou não. E aí, quando ele opta por fazer esse download, é quando as lojas elas consideram que o usuário já está apto a deixar um comentário. Então, o usuário ele só deixa comentários, tanto na Play Store quanto na App Store, depois que ele já baixou o aplicativo. No dia a dia, a gente encontra, às vezes, um comentário de um usuário falando que não vai baixar e tudo mais. Só que, para ele ter deixado aquele comentário, ele já passou por esse processo, ele já fez o download do app em algum momento. E aí, aqui no próximo slide, a gente tem os reviews dentro desse processo. Então, a gente está entrando no passo 2, na busca de informações, e a gente está entrando também no comportamento pós-compra, que é o comportamento pós-instalação, né? Pós-download também. Por que a gente entra nesses dois momentos? A gente percebe que na jornada do usuário, o campo de reviews é um campo muito importante na hora da conversão. Tem vários estudos de mercado, nós mesmos aqui dentro do Rank já fizemos esse estudo, e entre 60% a 70% dos usuários, eles costumam olhar os comentários e já deixaram até de baixar um aplicativo por conta de algo que leram. Então, é uma métrica que realmente acaba impactando em conversão também. Isso ocorre no momento da busca de informações. Ele quer saber se o aplicativo é bom, se ele está realmente cumprindo com o que está na screenshot, com o que está na longa descrição. Então, ele vai em busca de informações para saber se aquela necessidade ou aquele desejo dele vai ser sanado. E aí, depois que os usuários... E aí, o outro processo é quando eles já baixam o aplicativo, que aí eles podem compartilhar a opinião deles também e escrever resenhas que vão impactar em todo esse fluxo novamente. Então, aqui a gente fica muito atento. Todo mundo do time de Reviews Intelligence fica sempre focado em trabalhar com as respostas para os comentários, mas também pensando que outras pessoas estão olhando aquelas respostas, olhando aquilo ali que foi comentado, para fazer um download. Então, a gente sempre trabalha com dois públicos. Sempre que eu estou respondendo um comentário, eu estou respondendo para trabalhar o relacionamento, para trabalhar atendimento, mas eu também estou respondendo para gerar uma conversão, para mostrar para as pessoas que mesmo que eu tenha problemas, eu estou preocupado em sanar esses problemas. E que ela pode fazer o download do meu aplicativo, que eu vou ajudar se ela precisar. Então, essa é a principal estratégia. Sempre que a gente está falando de reversão de nota, a gente precisa ter em mente o usuário que está chegando para a gente também na loja. Então, se as necessidades dele estão realmente sendo sanadas, ou não, se o aplicativo está com algum problema ali e não está conseguindo sanar essa necessidade. E aí, uma coisa um pouquinho mais técnica também é a questão dos reviews nas stores, né? Como é que aparece reviews nas lojas? A gente tem o processo de avaliação. Se vocês compararem a Play Store e a App Store, esse processo ele é um processo diferente. Quando eu estou falando de App Store, eu estou aqui, agora eu recomendo até fazer o que a Ju falou, aqui em cima, se vocês conseguirem ampliar a tela, seria bom. A gente tem um printzinho do iTunes. Aqui tem a nota do aplicativo, tem o comentário e a gente percebe que tem um textinho só de
aqui pedindo para avaliar o app. E aí vem as estrelas logo depois. Embaixo do comentário tem um quadradinho com avaliar. Então a gente percebe que essa é a forma que o iTunes, que a App Store ela comunica com o usuário, pedindo uma avaliação. Para visualização, quando clica em ver tudo, aqui do ladinho, a gente tem opções de filtros. A gente tem os mais úteis, os mais favoráveis, os menos favoráveis, os mais recentes. Então, a gente tem formas ali de ver os comentários dos usuários que estão chegando. Então, a gente consegue ver de acordo com esses filtros. Já mostra que a loja está preocupada ali com a experiência que o usuário está tendo e com a forma como essa experiência está sendo abordada também. Então, as próprias lojas já mostram o impacto, incentivam o usuário a deixar comentário. No caso de Google Play Store, que é o principal foco, é onde a gente tem muitas estratégias assim para aplicar, porque é uma plataforma que permite também a otimização de palavra-chave dentro das respostas, né? A gente percebe que eles incentivam muito a avaliação. E isso já começa na própria loja. A gente tem o avaliar este app, aí logo embaixo a gente tem dê sua opinião, a gente tem as estrelas, e depois a gente tem escreva uma resenha. Se o usuário clica para escrever uma resenha, ele ainda vai na caixinha que abre para ele, ainda vai ter a opção escreva aqui sua opinião. Descreva como foi sua experiência, se eu não me engano. Então, ele ainda incentiva depois que o usuário clica para escrever uma resenha ou depois que ele dá uma nota. Então, a gente percebe que a loja em si, ela acaba impactando muito ali, pedindo para o usuário avaliar também. E aí, se a gente desce um pouquinho, a gente vai perceber a principal resenha positiva e a principal resenha crítica. Se eu clico em mais, aqui do ladinho, eu só vou ver coisa positiva, né? Se eu clico em mais do crítico, eu só vou ver coisa negativa. Então, a gente já percebe que a Play Store, ela dá um poder um pouquinho maior ali para o usuário. E se você clica nesse mais, no cabeçalho superior, a gente ainda tem o filtro por estrela. Então, a gente consegue filtrar por 5, 4, 3, 2 e 1. A gente consegue filtrar por mais relevante, por mais recente, pela versão e pelo tipo de dispositivo também. Então, a Play Store ela ainda dá mais opções de filtro. A gente percebe que o usuário ele tem muito mais poder na hora que ele está lendo os comentários. E ainda, quando a gente para trabalhar isso, por isso é tão importante a resposta. Porque se ele clica em uma ou duas estrelas, ele só vai ver coisas negativas ali da loja. Então, é importante a gente responder para mostrar que o aplicativo está trabalhando em melhorias, que a gente realmente se preocupa com a experiência que ele está tendo. Né? Então, é super importante. E, além disso, no finalzinho do ano passado, isso é algo novo, a Play Store ela lançou esse incentivo aqui. Então, hoje, sempre que o usuário... Sempre que o usuário ele clica para avaliar um aplicativo e avalia, logo depois o Google vem com esse incentivo perguntando se ele quer escrever mais avaliações. Se ele clica que quer escrever mais, ele abre todos os aplicativos que a pessoa tem no celular para que ela consiga avaliar o app. Então, é mais um incentivo. A gente percebe que, além dos campos textuais que tem na própria loja, depois que ele clica também ali para avaliar, ainda tem esse incentivo essa mensagenzinha aqui também. Então, por isso que, até se vocês forem comparar a volumetria e tudo mais, Android tende a ter sempre mais comentários que a iOS. Além da loja incentivando, tem a questão da base também, mas a loja incentivando impacta também. E aí, quando a gente fala de como reverter nota e como engajar o usuário, a gente precisa ter tudo isso em mente. A gente precisa realmente parar para entender o que o usuário está falando e como que a gente consegue ir fazendo estratégias que possam mudar isso. Aqui a gente tem alguns exemplos de usuários que comentaram sobre experiências de outros usuários. Nem é a experiência deles com o aplicativo, eles nem chegaram a usar. São reviews de apps de compras aqui no caso. Então, uma pessoa falando que vendo tantos comentários negativos quanto a entrega, estou com o pé atrás, porque ninguém merece comprar algo e não receber. Então, as pessoas elas estão lendo os comentários realmente antes de, não só para download, mas também no momento em que ela vai realmente utilizar o aplicativo, né? E a gente consegue trabalhar bastante com isso. Nesse slide aqui, a gente traz um exemplo de usuário que a gente conseguiu reverter. A gente reverte quando a gente tem uma resposta assertiva, personalizada,
otimizada e com empatia. A gente precisa sempre parar para pensar se a resposta que a gente está dando é uma resposta que está realmente sanando aquilo que o usuário comentou. É uma resposta válida para ele. Se eu faço essa pergunta para mim na hora do atendimento e eu tenho a resposta de que aquilo ali que eu estou mandando para ele não vai ajudar, não tem por que eu estar respondendo. Se eu estou fazendo Ctrl+C e Ctrl+V só para ele ver que eu estou respondendo, não vale a pena. Vocês estão desperdiçando a oportunidade de estar trabalhando ali com aquele usuário, relacionamento com aquele usuário. Então, a resposta, ela realmente precisa ser para ele de acordo com o que ele está falando e com a intenção de ajudar. Esse é o principal. Se a gente não tem a intenção de ajudar, a gente não consegue reverter cenário nenhum. Então, aqui no caso da Meg Cristina, ela tinha comentado que já ia comprar, mas que leu todos os comentários da demora, outras pessoas nem receberam, ela falou que estava fora. A gente veio respondendo essa usuária, a gente chamou pelo nome, em primeiro lugar, a gente falou, oi Cristina, tudo bem? Não fique de fora, já estamos dando suporte a todos os usuários que contataram a gente pelo e-mail, a gente passou o e-mail do cliente, e em nosso app você pode comprar online calçados lindos, aproveite. E aí a gente fez uma assinaturazinha. Aqui, foi uma resposta muito positiva. A gente vai ver se ela retornou, né? Daqui a pouquinho a gente consegue ver se ela retornou e vai mudar a nota. Ela não mudou a nota, mas ela mudou a experiência que ela teve. Ela voltou e ela colocou assim: bom, vou dar só uma estrela, me arrisquei e comprei. Espero que chegue no prazo que me deram. Então, é uma usuária que a gente acabou gerando uma venda com uma resposta. E era algo que a gente queria realmente ali trazer uma tranquilidade para ela usar o aplicativo, que o nosso cliente ele estava disposto a realmente ajudar. Então, a gente passou um canal de atendimento, caso alguma coisa não dê certo, ela sabe que pode entrar em contato por esse canal, que a gente já está ajudando por lá. A gente chamou ela pelo nome, a gente linkou com o que ela estava falando. Então, ela falou, eu tô fora. A gente já veio falando, não fique de fora. Usou emoji, que traz ali uma proximidade maior com o usuário. A gente percebe que quando usa emoji, a gente tem uma conversão um pouco melhor. E a gente usou também palavras-chave para trabalhar o ESO, para trabalhar ranqueamento, trazer mais usuários através de visibilidade mesmo do aplicativo. Então, aqui a gente usou comprar online, calçados, loja de calçados, calçados online, tudo numa resposta que foi natural, que para o usuário soou como natural e foi uma resposta muito estratégica. Então, a gente realmente para entender como que consegue ajudar esse usuário e, com isso, a gente consegue as nossas reversões. Aqui embaixo, a gente tem um exemplo de um outro usuário, e aqui nesse caso, ele está elogiando. Então, ele veio falando que o muito bom e ainda melhor são os que respondem nossos comentários. E é essa a intenção que a gente tem. A gente quer que todo mundo se sinta acolhido, que todo mundo se sinta ali ouvido. E esse é o principal fator. É o principal fator. O usuário ele quer ser ouvido. Se ele está deixando um comentário, significa que ele está engajado com o seu aplicativo. Esse engajamento ele pode ser um engajamento por um fator negativo ou por um fator positivo, mas ele está engajado, ele está deixando o comentário dele, então ele merece uma atenção por estar deixando aquele comentário. E hoje, se a gente entra nas lojas, a gente percebe que são pouquíssimos os apps que respondem, e quando responde, as respostas elas são super curtas, super breves. Às vezes é um Ctrl+C e Ctrl+V. Você vê a mesma resposta no comentário de cima do comentário que está embaixo. E isso não é muito negativo para a marca. É muito negativo porque realmente a gente chama de inteligência em reviews. Em questão de atendimento, em questão de otimização, em questão de assertividade mesmo, de relacionamento. Então, a gente precisa fazer respostas que sejam assertivas e que sejam personalizadas, que tenham empatia, que realmente tenham um valor para os usuários. Aqui a gente tem outros exemplos de reversão. As meninas aqui do marketing vão compartilhar com vocês, vai dar para olhar com calma. Mas aqui nesse primeiro exemplo, é o comentário da Letícia, ela cita que não consegue fazer login. E ela deixou esse comentário há um tempão no aplicativo.
Quando o app conseguiu sanar esse problema com o login, a gente voltou falando para ela que já tinha uma atualização disponível que corrigia esse problema. E aí a gente pediu para ela atualizar o app e deu o telefone do nosso cliente também. Então a gente falou que caso a situação persistisse, ela poderia entrar em contato pelo telefone que a gente estava disposto a ajudar. E aí logo em seguida ela já voltou aumentando as estrelas, falando que agora o desempenho estava bom, que o aplicativo estava bem melhor. E essa estratégia de voltar sempre que tem um problema e o problema ele foi resolvido, ela é muito eficaz. De todos os nossos clientes, sempre que a gente volta falando que o problema foi resolvido, a gente consegue ter um impacto muito mais positivo. A gente está mostrando para ele que a gente se preocupou com a opinião e a gente trabalhou ali em melhorias. Então, aqui nesse caso, a gente usou também keywords, a gente foi ali usando corretora, investimentos, rentabilidade, que eram as palavras que a gente estava trabalhando. A gente viu que ela estava numa versão antiga, então a gente pediu para ela atualizar para a nova versão e ela já voltou mais satisfeita. Aqui do ladinho a gente tem o mesmo caso. Aqui é um caso de o usuário ele não estava conseguindo fazer o login por biometria. E aí o nosso cliente resolveu o problema, voltou falando para ele que o problema tinha sido resolvido, mas ele não tomou nenhuma ação com isso. E aí o cliente voltou e editou e ele não tomou ainda assim nenhuma ação. E aí a gente começou a trabalhar com esse cliente e foi editar esse comentário também. E aqui a gente deu uma resposta maior, com um pouco mais de empatia, e a gente usou poxa, que é uma expressão que às vezes, dependendo do seu tom de voz você consegue usar e gera um resultado bacana. A gente usou o poxa, a gente falou que estava aqui para ajudar ele, então no finalzinho a gente colocou bora investir com a gente, e sempre falando para ele, olha, é só você atualizar, se não deu certo mesmo assim, fala com a gente. E aí, com muito cuidado com as palavras que a gente utiliza também. Então, tudo a gente consegue falar de uma forma positiva. Tudo. Por mais que seja um erro, por mais que a gente não tenha solução no momento, a gente consegue dar respostas positivas. Então, ao invés de eu falar para ele, poxa, que péssimo que você está tendo essa experiência, eu não preciso falar assim. Posso falar para ele, poxa, conta para mim o que eu posso fazer para melhorar. A gente consegue mostrar para ele que está ali engajado, que a gente quer ouvir, que a gente está aqui para trabalhar em melhorias realmente, e não ficar enfatizando frases negativas ou expressões negativas, porque isso fica também na mente de quem está lendo aquele comentário, quem está pensando se vai fazer o download ou não. Se eu mostro para ele se eu concordo que a experiência está ruim, o usuário ele não vai fazer o download do meu app. Eu preciso mostrar que eu quero melhorar, que eu estou trabalhando em melhorias. Isso é algo muito importante. E aí, como boas práticas, de forma geral, aqui, a gente traz a questão de ser sempre atencioso, de se importar com o que o usuário está falando, de personalizar a linguagem, então chamar o usuário pelo nome, falar de acordo com o que ele realmente está vindo te reportar. Se é uma sugestão, agradecer essa sugestão. Se é uma dúvida, sanar essa dúvida ali no próprio comentário. Não tem por que você indicar ele para um canal se você pode tirar a dúvida dele ali mesmo. Reclamações. A gente agradecer também as reclamações, porque é com elas que o aplicativo vai melhorar. É com elas que a gente consegue bolar planos de ação. E sempre dar um retorno para o usuário. Se você está trabalhando já naquele ponto, você pode falar. Se você ainda não está trabalhando, você agradece ele pela sugestão e coloca no backlog, fala que vai passar isso para a equipe responsável. Então, você realmente mostrar que se importa com o que ele está falando. E sempre que ele reportar erro, não ficar na defensiva. Você pode pedir desculpas e sempre mostrando que a intenção é crescer junto com o usuário, que ele pode deixar o feedback do que ele quiser, que a gente vai estar trabalhando em melhorias. E dar respostas sempre claras para ele, respostas que vão ao encontro do que realmente ele está trazendo para a gente, respostas que sejam objetivas. Os 350 caracteres é um volume ideal, a gente consegue fazer uma resposta boa, usar keywords, ser assertivo e sanar problemas. Dá para fazer essas respostas de uma forma bem legal. A questão também de falar com o usuário como se estivesse com alguém próximo, de querer ajudar, utilizar emoji, isso gera aproximação. Sempre voltar em casos que os problemas foram solucionados. Então, se eu estava com problema de login, eu resolvi esse bug,
volta com o usuário, fala que você resolveu, mostra que você se importa realmente com a experiência dele e sempre confere a versão, porque se ele está com uma versão antiga, as coisas podem realmente estar falhando. Agora, se ele tiver com uma versão atual, aí sim eu preciso traçar um plano de melhoria. Mas se ele tiver com uma antiga, eu posso falar para ele atualizar o app e muitas vezes o problema vai ser resolvido. Então, é muito importante estar atento também à versão que o usuário está deixando o comentário, ao que ele está realmente se referindo. E aí, aqui, já caminhando, né, para a apresentação, assim, para o fim da apresentação, a questão de analisar também o sentimento. A gente falou muito de resposta, mas é importante a gente também olhar para sentimento, também olhar para o que o usuário está falando, porque aí eu consigo entender o que está acontecendo e eu consigo traçar plano de melhorias. Eu já tive clientes que chegaram até mim falando com reviews dos usuários falando assim, você lança a funcionalidade, mas você não escuta o que eu estou precisando, eu não estou conseguindo ver a minha fatura. E aí é o básico do aplicativo. Então, poxa, a gente precisa sanar o básico. Não adianta realmente a gente ficar criando trocentas coisas se ele não tem o básico. Então, com o que o usuário fala, a gente consegue traçar esses planos. A gente consegue estar próximo do time de desenvolvimento, mostrando em números quantas pessoas estão reclamando, quantas pessoas estão reportando aquele problema. Isso é importante. E aí aqui a gente traz alguns gráficozinhos que vocês podem fazer no dia a dia. Então, tá atento à contagem dos comentários, então, qual é a volumetria? Qual que é a média de estrelas dessa volumetria? Quantos que são de 5, 4, 3, 2 ou 1 estrela? Porque às vezes você está olhando para um cliente que ele tem mais de 50% só de 5 estrelas. Às vezes você olha, não, é mais de 50% 1 estrela. Então, a gente consegue ali trabalhar também essa questão de notas dentro dos reviews. A gente consegue olhar para o próprio sentimento, ver se é um sentimento positivo, negativo, se é um sentimento neutro, se é alguém que está misturando o sentimento, que começa falando bem, depois fala mal. A gente consegue entender o assunto principal, então se é um elogio, uma reclamação, se é uma reclamação sobre entrega, se é uma reclamação sobre login. É importante a gente ter essa inteligência dentro de casa, saber o que os usuários estão reportando para conseguir fazer planos de ação estratégicos. E aí, no caso, mesmo que vocês não tenham as ferramentas para fazer essa análise de dados, você consegue fazer também através de comentários. Através de comentários. Então, eu consigo traçar palavras-chave que podem me trazer insights. Então, a palavra poderia é uma palavra que pode trazer sugestões. Palavra login, cadastro, são palavras que podem... que você consegue tirar insights no sentido de melhoria. Então, fazendo o download dos próprios comentários, você consegue extrair muita informação dali. E aí, aqui, para finalizar mesmo, tem alguns clientes nossos que falam, mas como é que eu faço incentivo dentro do meu aplicativo? Eu não recebo tantos comentários, como é que eu consigo trabalhar isso? Você consegue trabalhar através de in-apps, então você consegue perguntar para o seu usuário como é que está sendo a experiência dele. Perguntas que são perguntas naturais, então você está gostando do app? Queremos ouvir sua opinião. Tá gostando? Pode falar agora, sim ou não. No caso do Spotify aqui, eles até perguntam se você quer recomendar o aplicativo para fora. E aí é muito importante nesses comentários, nesses incentivos, a gente está atento à questão do tempo, do momento certo e da comunicação. Se o meu app é de um usuário que costuma ter uma linguagem mais informal, que está acostumado com esse tipo de comunicação, eu preciso ser informal na hora do incentivo também. Eu preciso perguntar sempre nos momentos certos. Então, eu preciso falar para o meu usuário avaliar o meu aplicativo quando ele teve uma boa experiência. Não adianta nada eu mandar quando ele não está tendo uma boa experiência. Então, eu preciso ficar muito atenta a isso. E eu acho que o chave, quando você faz incentivo também, é você colocar filtros. Então, você conseguir perguntar para ele se ele está feliz ou não com o seu app, e se ele falar que não, você não recomenda, não pede para ele te avaliar na loja. Você pergunta para ele o que está acontecendo antes de pedir para ele avaliar. E ali você faz o filtro e traça aquela ação de melhoria. Então, a gente consegue trabalhar bastante com incentivo. Vários clientes nossos já utilizaram essas ações e tiveram resultados bacanas. A gente tem alguns cases de sucesso aí falando sobre isso. Mas o principal para reverter, realmente, é a gente conseguir
trabalhar com o usuário, questão de relacionamento e entendendo o que ele precisa. Se eu entendo e se eu respondo ele, trabalho de forma assertiva, eu consigo ter essas reversões, eu consigo trabalhar reversão de nota, eu consigo trabalhar o engajamento do meu usuário e consigo incentivar também a conversão, consigo trazer também visibilidade. Tem vários outros benefícios que a parte de Reviews Intelligence ali oferece. Lu, muito obrigada por essa apresentação. Muito sucesso agradeço. aí. Eu espero que essa fase não impacte em nada para vocês. Valeu, muito obrigada e boa tarde para todo